Caríssimos, acho que eu vou acatar a sugestão do velho amigo Mauro Cavaletti e compartilhar com vocês como vem sendo a minha experiência com um carro elétrico. Em primeiro lugar, por que eu comprei um carro elétrico? Talvez por uma questão de contágio. Na verdade, minha mulher já tinha comprado um carro elétrico, ela é uma entusiasta, ela fazia parte da ABRAVEI, que é a Associação Brasileira dos Veículos Inovadores. O Rodrigo de Almeida está ligado a isso, é uma associação super ativa, eles estão aí se mobilizando para tornar essa história cada vez mais viável. E eu vendo a experiência dela no dia a dia, etc. Então eu falei, puxa, por que não? Qual é o meu cenário de uso? O meu cenário de uso é basicamente urbano. Eu praticamente nunca uso carro para pegar a estrada, basicamente aqui em São Paulo. E mesmo assim eu não dirijo muito, eu não sou um cara muito entusiasta, sou um grande entusiasta do mundo automotivo. Né? Quando primeira vez que eu vi um carro elétrico, eu não tive, que velocidade que isso vai, isso corre, isso não corre. Não é essa a minha pegada, essa nunca foi minha relação com o mundo motorizado. Tá? O que acontece é que eu estava, na verdade, esperando surgirem opções ou modelos que fossem um pouco mais acessíveis. Agora, não sei se vocês estão acompanhando, tem uma série de opções. Tem Nissan, eu acho que tem Chevrolet, tem a Renault, que foi o que eu acabei escolhendo, tem a JAC Motors também. Eu acabei optando pelo Renault, o preço me pareceu bem razoável, e o que foi chave ali, na verdade foram duas coisas que foram chave. A questão da autonomia, três coisas: o preço, né, e também o fato de ser um carro pequeno. Eu precisava de um carro pequeno para o trânsito urbano. Essa é a minha realidade. Eu não tenho filhos, não tenho que ficar fazendo, sei lá, supermercado, buscar gente na escola, não. Né? Então eu acabei escolhendo um Renault Zoe. O Renault Zoe é um carro elétrico com 300 km de autonomia. Tem uma questão interessante que todo mundo pergunta sempre, que é, puxa, como é que você faz para carregar? Eu moro num edifício e felizmente os nossos vizinhos aqui, os outros condôminos, concordaram que a gente puxasse do nosso quadro de luz, né, uma ligação, e a gente comprou, no caso do Renault você tem que comprar isso à parte, né? A gente comprou à parte um carregador de parede. Esse carregador de parede funciona no meu carro e no carro da minha mulher, é o mesmo tipo de tomada. Na verdade existem acho que 2 ou 3 tipos de tomada, não tenho certeza, mas a gente, por coincidência, tem o mesmo tipo de tomada. A gente comprou esse carregador de parede, está na garagem do edifício, isso puxa energia do nosso quadro e eu deixo carregando a noite inteira. Aí tem sempre aquela, uma imagem, uma analogia que eu acho interessante, quando perguntam quanto tempo demora para carregar. Uma resposta boa é dizer, olha, demora mais ou menos 1 minuto. Como assim 1 minuto? Não, porque eu chego do trabalho no final do dia, deixo ele carregando, vou dormir, no dia seguinte, quando eu só tiro da tomada, já está carregado. Então, eu carrego normalmente durante a noite, eu carrego durante o sono, então tanto faz quanto tempo demora. Com o carregador que a gente tem, na verdade, no meu caso, deve demorar umas 5, 6, 7, 8 horas, não tenho certeza, eu nunca medi muito. Justamente por causa disso, eu deixo, sei lá, 6, 7 horas da tarde, da noite, e só vou pegar de novo no dia seguinte, mais de 12 horas depois. Então, o tempo de carregamento para mim não é crítico. E no meu cenário de uso também, é muito improvável que eu passe o perrengue de estar na rua desesperado procurando algum lugar para carregar. Caso esse cenário aconteça ou venha a acontecer, existe um aplicativo bacaninha que se chama PlugShare, que ele mapeia na cidade, não só na cidade, como no mundo inteiro, né, onde tem postos de carga compatíveis com o seu modelo. Eu registrei lá qual é o meu carro e aí eu consigo ver onde tem postos próximos. Tem, sei lá, shopping centers, às vezes no supermercado, às vezes numa loja, tem no Inovabra, eu sei que tem, acho que eu já usei, tem no Cubo também. Esses postos de carga podem ser mais rápidos ou menos rápidos. Eu sei que em algumas estradas, e eu não sei detalhes disso porque eu nunca pego estrada, algumas estradas já estão bem eletrificadas. Então você consegue parar seu carro, colocar ali um desses carregadores rápidos e em questão de meia hora, 1 hora, você já dá uma bela avançada na sua bateria, na sua carga. Isso varia bastante, a potência do carregador, o tipo de carregador. De qualquer maneira, tem esse aplicativo caso eu necessite. Por enquanto eu não necessitei. Uma outra questão que eu acho que é interessante é a questão do custo. E eu fiz uma conta caseira. Eu tinha um Honda Fit e a cada 100 km mais ou menos eu gastava R$50 de combustível.
conta de padeiro, tá? Mais ou menos 100 km, 8 km por litro, blá blá blá, mais ou menos R$50, tá? Cada 100 km. O que acontece, se eu rodar 100 km, os mesmos 100 km com o meu Renault Zoe, eu gasto R$9. R$9 porque o quilowatt-hora custa, pelo menos para mim, custa 50 centavos. Né? Então eu estou gastando uma fração, né? Convenhamos que de 50 para 9 é uma fração razoável, né? Do que eu gastava antes. É claro que isso não necessariamente compensa o preço extra do veículo, a menos que eu rodasse muito. Mas esse não foi o meu raciocínio, eu não comprei só por uma questão matemática, eu pesei várias coisas, eu pesei a minha consciência, eu pesei o futuro do planeta, eu pesei uma série de coisas, falei, puxa, eu posso, né, fazer essa opção, eu posso fazer essa escolha. E aí no dia a dia como é que isso vem sendo? O carro para dirigir é um carro, né? Na verdade para frente, para trás, volante, é um carro relativamente bastante similar aos carros que tem por aí, né, convencionais. A grande diferença é o silêncio absoluto, é muito silencioso, né? Até para ouvir música, se tiver um som um pouco mais legal, o Renault vem com bom equipamento de som, nossa, maravilhoso, vira praticamente uma sala de concerto. A segunda questão é que ele não vibra, né? Aliás, até quando você está em uma velocidade um pouco mais alta, é difícil você estimar a velocidade que você está, porque normalmente um carro a combustão, você sente o motor vibrar, você sente o motor no pedal, dali você não está sentindo nada. Né? Para quem acha que vai perder desempenho ou que de repente o carro não seja assim emocionante, então vem aqui uma informação extra que eu acho que é interessante. Um carro a combustão, um motor, não sei se alguém aqui é mais um pouco interessado na questão mecânica, mas um motor a combustão, ele tem uma curva de torque, ele tem um torque máximo, né, um torque ótimo, numa faixa de rotação. Se a rotação for muito baixa, você tem que trocar de marcha. Sempre que negociar a faixa de rotação, abaixo de uma certa rotação, o torque dele é uma desgraça, acima disso o motor vai para o espaço. Então, o veículo elétrico, por outro lado, o torque dele é o mesmo sempre. Então, em baixíssima rotação, ou seja, a partir do zero, a hora que você pisa, ele responde instantaneamente. Não tem delay nenhum, porque não tem um câmbio automático, alguma coisa assim, que vai ficar ali pensando qual é a marcha que vai e tal. Não, você pisou, ele sai. Tanto é que o próprio Renault Zoe, ele tem dois modos de condução. O modo normal, que ele é um pouco mais agressivo, ele não tem o limite de velocidade, sei lá, o limite máximo do motor mesmo. Eu costumo colocar no modo econômico, em que ele segura um pouco a aceleração, ele limita também a velocidade máxima para fazer com que a bateria renda mais. Ou seja, eu sinto tão pouca falta dessa aceleração extra que eu prefiro conduzir no modo econômico. Uma última consideração que é interessante, que acho que isso é comum aos carros elétricos, normalmente quando você tira o pé do freio, ou quando, alguns carros são assim, mas vamos pensar, quando você vai frear, o que acontece? Normalmente um freio, um freio a tambor, um freio a disco, o que ele faz? Ele pega toda aquela energia cinética do carro e joga fora, ele converte em calor, né? Cada vez que você freia, você perdeu toda a energia que você tinha. Num carro elétrico, você consegue recuperar uma parte dessa energia, porque na hora que você tenta reduzir a velocidade, ele aciona um dínamo para carregar a bateria. Então, quando você tira o pé e você percebe que o carro começa a desacelerar, não é necessariamente uma frenagem convencional, é simplesmente o carro recarregando a bateria, e inclusive o Renault faz isso também, os outros carros fazem, ele fica monitorando o quanto você tem dirigido de uma maneira um pouco mais consciente, um pouco mais preventiva, justamente para o quê? Para recuperar o máximo possível da energia e recarregar a bateria. Ou seja, como você acaba incorporando esse raciocínio de recuperar a energia, você acaba dirigindo de uma maneira mais tranquila, né? Um pouco mais atenta, para você evitar arrancadas bruscas, freadas bruscas, porque de alguma maneira isso está sendo mensurado, o aplicativo depois vai te dar uma nota ruim. Eu sei que é meio curioso isso, mas mudou um pouco o meu estilo de direção. Eu estou bastante feliz, né, com o desempenho do carro, com o custo em geral, e de novo, eu recomendo que você experimente, repense um pouco nessa história,
porque eu juro que eu sinto um peso a menos nas minhas costas em termos de preocupação com impacto. Eu juro que, putz, ao longo dessas décadas todas, quando você está ali parado no trânsito de São Paulo, no congestionamento, com aquele motor falando eu falo, puta, cara, eu estou jogando CO2 no ar o tempo inteiro, né? Quantos litros de gasolina, né, que a minha existência significa? Cara, com um carro elétrico, eu não penso mais nisso, está valendo a pena. Espero que esse vídeo tenha ajudado e ilustrado um pouco essa questão. Abraço.